Comecei a nossa gravação. Vou compartilhar também a tela da gente, tá? Galera, opa, não compartilhei a tela, fiz besteira. Vou compartilhar agora. Bom, galera, a ideia da gente na aula passada foi apresentar um assunto, né, que falava dos pontos principais de de retas, que vai embasar basicamente toda a nossa geometria euclidiana, tá? Pontos, retas, semi-retas, enfim. E dali eu comecei a apresentar alguns ângulos, né? Foi muito assunto. Então, para a gente fixar um pouco, né? Algumas pessoas já fizeram, mas eu vou fazer rapidinho aqui algumas questões. Essa primeira a gente fez na aula passada. Teve dúvida nela? A gente tem um vídeo no YouTube, tá? Se você não tiver o vídeo, me manda uma mensagem depois no WhatsApp, lá no grupo dos professores, me procura lá, que eu mando para vocês na hora, tá bom? Vamos para a questão 2 rapidinho para a gente discutir alguns exercícios com vocês. E eu tenho o seguinte nessa questão 2, ó. Deixa eu ampliar aqui ela, para a gente ver melhor. Eu tenho o seguinte. Um desenho abaixo, eu tenho o ponto OC, né? Ele é uma bissetriz. Esse semi-reto aqui, essa semi-reta é uma bissetriz. Ou seja, eu tenho um ângulo, tá? Que vai ser a diferença entre essa semi-reta e essa, né? Essa diferença eu posso medir em ângulo. E eu passo outra semi-reta e divido ela em duas. Por quê? Porque eu quis, tá? E dividi ela em dois ângulos iguais. Só que o cara me falou o seguinte, ó. Um ângulo igual, foram divididos em dois ângulos iguais. Logo, a semi-reta essa semi-reta OC, eu vou chamar ela de bissetriz, ó. Então, cara, essa semi-reta OC é uma bissetriz. Lembrando que a bissetriz lá vai fazer o quê? Dividir dois ângulos em dois ângulos iguais, certo? E cada uma delas terá uma regra de formação. Opa, de formação. Então, ó, cada uma delas vai ter uma regra de formação. Então, eu vou ter o seguinte. A primeira vai ter uma regra que vai ser 2x mais 5. E a segunda vai ter outra regra que vai ser x mais 3. Alguém lembra qual é a propriedade das bissetrizes? Esses ângulos são iguais ou diferentes? São iguais. São iguais, né? Então, beleza. Obrigado. Aí o que é que rola? Como eles são iguais, maravilha. Eu posso dizer como são ângulos iguais. Podemos afirmar que, tá? Eu gosto muito de escrever, tá, gente, nas questões, porque às vezes a gente esquece o que é. E essa, inclusive, é uma estratégia minha de aprendizado. Eu escrevo tudo, tá? Matemática não é só exatas, também é letras. Então, ó, eu posso passar esse 5 aqui para outro lado. Esse 5 ele passa como? Positivo, lembrando que eu vou fazer o jogo de sinal, né? Negativo, ele passa para outro lado, ele passa positivo. Aí eu venho aqui e deleto esse número. Esse x aqui, ó, ele pode passar também para o outro lado. Então eu teria, apagaria esse x aqui, para deixar ele mais bonitinho, e botaria ele do outro lado, com outro sinal, negativo. Se ele passa para o outro lado, ele passa com o sinal negativo. Então, pessoal, esse aqui é um sinal de ou seja, tá? Vou deixar aqui para de vez em quando a gente aprender esses sinais. Eu posso dizer que 8x, né? Que é 8, 5 mais 3, é igual a x. Galera, nesse sentido, tá? O que é que eu posso dizer para vocês? Eu posso dizer o legal é organizar o x na esquerda e o número na direita. Mas tanto faz, tá? Então, x é igual a 3, tá? Posso dizer o seguinte. Mas no final, no frigir dos ovos, né?
Caso vocês vão fazer isso aqui também no colégio, se vocês estiverem no colégio, claro, tanto faz, certo? Não importa muito. Galerinha, vocês entenderam esse espaço de cálculo aqui? Eu vou passar, tá? Qualquer coisa, você fala, Eric, volta aí que eu não saquei, certo? Combinado? Deixa eu acessar aqui e ver você de vez em quando. Ah, perdi a conexão na rede. Vocês estão me ouvindo? Travou aqui também. Tá, eu acho que eu caí rapidinho. Eu perdi a conexão na rede, mas eu consigo ouvir vocês. Um momento, eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Um momento, 2 segundos. Você está offline, que merda. A internet dele caiu. Opa! Pronto. Tropecei, mas voltei, gente. Sou um pouco desastrado. A internet caiu a beça, agora eu voltei, tá? Tomara que pra ficar, né? Agora vamos lá. Acho que entrou um bocado de gente, eu nem conseguia ver. Agora eu consigo ver todo mundo que entrou. Bom, galera, boa noite pra quem entrou agora. Eu levei uma queda, tá? Estou de pé novamente, certo? Tem alguém me ouvindo? Sim, Show, professor. maravilha, maravilha. Todo mundo me ouvindo, todo mundo vendo aqui, tá? Se alguém deixar um recado aqui no chat, tá? Depois deixem a presença aqui também, tá? Falem presente, para eu conseguir notar vocês depois. E se alguém tiver alguma pergunta e ficar por aqui a pergunta, me fala que eu volto aqui para dar uma lida dessa perguntinha, tá? Que eu não consigo ver. Mas vamos lá. A gente fez esse exercício 2 Eu aqui. acho que ele quer o de novo. Caraca, sério? Alô? Oi. Estão me ouvindo? Voltou, professor. Voltou, né? Desculpa, gente, tá oscilando a beça aqui. Eu não sei se é o frio e minha internet não gosta. Só sei que tô caindo beça. Mas vamos lá, da maneira que der, tá? Nessa questão 3 aqui, na questão 2, gente, para quem não tava antes, eu fiz uma brincadeira com bissetriz, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela. Acho que sim, né? Se não conseguirem, vocês me avisam. Sim, consigo sim, professor. Eu fiz uma brincadeira com a bissetriz. A bissetriz é quando eu tenho uma semi-reta. Deixa eu copiar e colar ela aqui rapidinho. Ou uma semi-reta, ou um segmento de trecho, que ela vai dividir o meu ângulo em 2 ângulos iguais. Então, ó, tenho 2 ângulos aqui iguaizinho. Se eles são iguais e eles falaram que eu tenho uma regra de formação, ou posso encarar como fórmula, tá? Eu posso igualar essas duas. Aí a gente fez assim, igualou essas duas. E chegamos no resultado x igual a 8. Certo? Na terceira questão, a gente vai fazer outra brincadeira. A gente vai fazer uma brincadeira de... Eu tenho 2 retas paralelas. Gente, 2 retas paralelas são aquelas que não se encontram nunca, tá? É como se eu tivesse ali 2 papéis aqui nesse sentido, certo? E cada papelzinho desse, ó, se você olhar na parte fina, eles formam uma reta. Nesse caso, eles não vão se encontrar nunca, porque eles estão paralelos. Eu vou ter algumas propriedades dessas retas paralelas. Eu posso passar por elas 2 retas que eu chamo de retas secantes. Certo? Ela vai ser secante por quê? Porque ela vai passar em um ponto só aqui, ó. Certo? Ela vai passar em um ponto na reta S e em um ponto na reta R, perdão, em um ponto na reta S. Certo? Na questão, ele fala o seguinte, ele não dá isso aqui, tá? Ele fala o seguinte, sendo as retas paralelas, determine o valor de x, tá? Então, beleza, se as retas são paralelas, eu vou ter um ângulo aqui, ó, que ele também dá uma regra de formação, uma fórmula, e outro que ele dá o valor dele. O que é que eu faço, gente? Eu tenho que lembrar de uma propriedade que eu quero que vocês anotem. Ângulos alternos internos. O que seria isso? Seriam ângulos que serão iguais, né?
quando eles forem internos às retas paralelas e alternados. Mas, Érica, aqui não tem um ângulo alternado, porque aqui não tem um ângulo nenhum. Mas eu tenho uma propriedade importante. Qualquer ângulo oposto pelo vértice de uma reta secante, ele vai ser igual. Então, ó, esse ângulo 2x aqui, ele é igual a esse ângulo 2x aqui. E esse ângulo azul, ele é alterno interno do ângulo de 60. Vai parecer um pouco confuso por causa das novas expressões, mas eu peço muito que vocês anotem, tá? Ângulos alternos internos. Quando vai ser? Quando tiver um ângulo com essa carinha aqui. Entre duas retas paralelas, eu vou ter dois ângulos opostos. O que é que eu faço? Eu igualo, não sou bobo. Como eles são iguais, ó, eu posso dizer que eu posso igualar esses ângulos. Então eu venho aqui, igualo meus anglinhos, tá? Vou apagar aqui, vou colar aqui essa figura. Depois, gente, eu vou passar para vocês, tá? Esses slides aqui corrigidos, tá? Para vocês terem acesso a ele. Juntamente com uma aulazinha gravada no YouTube, se vocês precisarem, claro, fazer essa revisão da aula. Então, ó, vamos lá. Como eles são iguais, gente, ora, os ângulos. Se estiver difícil de enxergar, me avisa, tá, gente? Alternos internos serão iguais. Eu boto aqui, ó, as exclamações para dizer que eu estou bem feliz com isso. Porque se eles são iguais, gente, matamos a charada da questão. Eu posso dizer que 2x é igual a 10, perdão, mais 10 é igual a 60. Esse 10 aqui, ó, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então eu vou ter 2x menos 10. Isso aqui vai me dar um valor igual a 10, 60 menos 10 vai dar 50. E, por fim, ó, eu posso dizer que 50 divididos por 2, porque o 2 está multiplicando x. Quando eu não tenho nenhum símbolo antes do x, indica multiplicação, tá? Então eu tenho, se eu tiver um número e uma letra, ou melhor, um algarismo aqui e uma incógnita, eu posso dividir esse número, ó, por 2. Eu tenho 2 que multiplica x, ou seja, faço a operação inversa. Divido 50 por 2 e eu vou ter x igual a 25, certo? Então, o x aqui equivale a 25. Aí o que é que você faz sempre, gente? Volta na questão e vê se você respondeu a pergunta. O valor de x aqui é o valor da figura, ele quer saber x, então a gente respondeu. Alguma dúvida, gente, nessa questão? Se tiver... Não, professor. Não, muito fácil. Perde tempo. Beleza. Essas questões são só introdutóriazinhas pra gente entender mesmo, tá? E se vocês estiverem muito tranquilos, eu vou acelerar um pouquinho, senão fica como revisão da aula passada também. No desenho abaixo, o que é que temos aqui, time? Eu tenho um desenho, M, tá? Eu tenho um ponto médio. Eu não expliquei o que é o ponto médio. O ponto médio é o ponto médio. É o ponto que vai dividir na metade do trecho, tá? Então, quando eu falo ponto médio, é o ponto realmente que vai dizer que esse valor aqui, ó, AM, é igual a MB, certo? Então, eu vou dividir esses caras em um ponto que eu vou chamar de ponto médio, né? Ponto mais ou menos. Então, ó, eu tenho aqui, se AM é x, BC é x menos 1 e AC é 4x menos 9, determine os comprimentos. Galera, eu gosto muito, eu sou desatento, né? Então eu gosto muito de anotar as coisas, tá? Então, eu preparei aqui o negocinho mais simples, ó, pra gente ver. Então, a primeira coisa que ele fala é que AM é igual a x. Beleza. Depois ele fala que BC é igual a x menos 1. Depois ele fala que AC é igual a 4x menos 9. E ele nos pergunta quanto vale o comprimento AB.
Aí você vai lá e risca no teu papel, ó. O AB é isso aqui, ó, de A até B. Certo? Quanto vale isso aqui? E eu tenho aqui, ó, esses três comprimentos juntos que equivalem a o comprimento total. Ou seja, galera, eu posso afirmar com toda tranquilidade que AM somados com MB, são os trechos, somados com BC é igual a AC. Isso aqui é porque, gente, para a gente se acostumar com a nomenclatura dos termos, tá? A gente vai se acostumar com... Quando eu chamo AM, eu estou falando desse trecho aqui. Isso vai ser importante para daqui a pouco que a gente vai ver em Sevianas. Quando eu falo MB, eu estou falando desse cara aqui. E BC, desse carinha aqui. Como o M é um ponto médio do trecho AB, então eu posso dizer que, então ele divide, vou dizer aqui, né? Esse trecho em dois lados iguais. Aí a gente tornou a questão fácil de novo. Opa, se a gente determinou os valores, a questão agora ficou fácil, ó. Por quê? Porque eu sei que AM é igual a X. Se AM é igual a MB, então esse cara também é X. Concordam comigo? Pode discordar também. Eu venho aqui, ó, agora é só substituir. Vou substituir os valores. Aí o que eu faço? Ó? Vou colocar aqui embaixo substituição, tá? Desses valores. AM eu substituo por X. MB eu substituo por X. BC eu vou colar lá de cima. X menos 1. E AC, que é o total, 4x menos 9. Agora, galera, é o jogo dos virginianos, ó. Organizar tudo, tá? Vou juntar o x aqui do lado. X com x com x com x. 3x, triplo x, né? Pra quem gosta daquele filme com Vin Diesel. Trago esse 1 pro outro lado, ó. Esse 1 ele vai positivo. Então, ó, esse 1 é positivo. Tiro ele daqui. Boto ele aqui positivo. Tiro 4x daqui e jogo ele pro outro lado negativo. Aí eu vou ter, ó, menos x, que seria essa resolução aqui, igual a menos 8. O x nunca pode ficar negativo, viu, gente? Por quê? Porque esse valor, quando eu deixo ele negativo, ele fica confuso, tá? Não é por nada especial, porque ele fica confuso mesmo. Porque o negativo, ele nada mais é que o oposto, né, de algo que você quer dizer. Então, quando você deixa ele negativo, fica ambíguo, né? Você, poxa, é menos x? Não. Eu tenho aqui, na verdade, 8, né? Porque eu vou multiplicar todo mundo por menos 1, certo? Multiplico todo mundo por menos 1. Fica confuso esse x aqui, né? Multiplico todo mundo por menos 1. Vou deixar assim escrito, tá? Porque eu não tô no quadro. Aí fica um pouco confuso assim. Então, ó, vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então eu posso dizer que x é igual a 8. Aí eu volto lá na questão, ó. Vamos ver o que ele me perguntou. Cara, você me perguntou o que, pelo amor de Deus? O valor de AB. O valor de AB é x mais x. É o valor de AM mais MB, que é igual a x mais x, que é igual a 2x. Logo, vou botar aqui, tá? AB. Isso aqui vai ser igual a esse valor, que vai ser igual a... Eu posso dizer, então,
Então, AB é igual a 2x, que é igual a 2 vezes 4. Esse aqui é 1, ou seja, AB é igual a 8. Opa, perdão. O x é 8, né? Me desculpe. Aqui eu tenho 2 vezes 8. E aqui eu tenho 16. Certo? Me desculpe. Belezinha, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo e calmo, né? Aí vamos para as outras duas. Opa, gaguejei aqui, me desculpe. Vamos para as duas últimas questões, né? Que é o que mais confunde, tá? Porque é o seguinte, a questão anterior ela dizia o seguinte, sem desenho, sem nada, né? A questão ela tinha aqui, ó, o desenho abaixo, eu tenho a... Deixa eu tirar isso aqui, me desculpe. Opa, foi. No desenho abaixo, A, B e C, D são paralelos. Maravilha. Determine o valor de x. Galera, quando eu tenho esse tipo de questão, a primeira coisa que você faz não é desesperar. É você criar uma reta paralela. Se você tem duas retas paralelas, vocês vão pegar no queixo aqui, vão coçar a barba que vocês não têm e vão dizer, cara, ele pede outra reta paralela. Não tem como resolver de outra forma. Então vocês vão lá e traçam, tá? Uma reta paralela. Deixa eu traçar essa reta paralela aqui, dessa forma, e já já eu explico para vocês. Observe que eu dividi, ó, esses ângulos em dois ângulos. Um que eu vou chamar de um ângulo que vai ser alterno interno desse. E o outro, galera, que vai ser alterno interno desse. Observe o seguinte, que esses dois aqui são ternos internos. Você vai dizer, opa, se eles são alternos internos, então eles são iguais. Esse cara aqui é 45 e esse cara aqui é 70. Agora ficou fácil de novo, ó. Facilitamos a questão de novo. Se eu afirmo isso aqui, exercício, deixa eu ver se está aqui, exercício 5. Copiar aqui rapidinho, ajustar o zoom. Beleza? Então, galera, se eu afirmo isso aqui, ó, posso dizer tranquilo demais que o ângulo X, será a soma desses outros dois ângulos que foram descobertos. Quando eu colocar o bracinho assim é porque a gente tá feliz a beça, né? Conseguimos fazer aqui essa questão. Então o cara fala o seguinte, ó, é igual a 70, 45 mais 70. Isso aqui vai me dar um valor de 115, né, graus. Certo? Aí ficou tranquilo em uma linha, né? Por quê? Porque a gente sacou que tem tração. Opa, tem tração a reta paralela. Beleza, Eric. E na outra questão? Na outra questão, tu me apresentasse esse cara aqui, ó, confuso a beça. Eu tenho duas retas paralelas. Por que são paralelas? Porque eu tenho um quadrado, gente. Spoiler das próximas aulas. O quadrado ele é formado por retas paralelas. Duas na vertical e duas na horizontal. Ou melhor, eles são formados por duas retas paralelas mesmo. Eles são chamados também de paralelogramos, né? Ele pode estar inclinado, né? Ele seria algo próximo de um losango. Mas ele também seria um quadrado, certo? Mas, para facilitar a nossa visão e permitir que a gente não fique girando a cabeça, vamos deixar ele dessa forma. Duas retas paralelas. Érico, eu tenho dois ângulos aqui, ó. Esse aqui que tem uma quina e esse aqui outra quina. Para cada quina, galera, uma reta. Então fui lá e tracei para cada quina. Eu coloquei uma reta. Certo? Deixa eu apagar aqui esses ângulos para a gente discutir melhor eles. Deixa eu ir apagando um por um, peraí. Apagar esse aqui, apagar esse aqui.
Pagar isso aqui, pagar isso aqui, pagar isso aqui. Aqui, 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 desculpa, spoiler. Então, ó, tracei duas retas paralelas. Uma igual a 25 aqui embaixo. Eu sei que o ângulo todo é 60. Quanto falta para completar 60? 35. Ô, Périco, beleza. Esse 35 aqui também é o termo interno desse. Eu vou subindo a escadinha, ó. Ele é 35. Se esse cara aqui é 35, esse ângulo anterior, gente, ele é um ângulo de 90, tá? Sempre que você vê um quadradinho desse, ele é um ângulo que chamamos de ângulo reto. É um ângulo quadrado, é um ângulo de 90 graus. Então, ó, se esse é 35, quanto falta para chegar em 90? Falta 45. Esse 45 aqui é o terno interno desse. Logo, esse ângulo também aqui é 45. Vamos voltar para a questão. Determine o ângulo AF. AF. Qual é o ângulo AF? O ângulo AF vai ser AFE. O chapeuzinho aqui, ó, que é o kipá do ângulo, né? Não sei se o ângulo é judeu, mas enfim. Aqui eu tenho o chapeuzinho aqui. Ele está em cima do F. Logo, esse, onde está o circunflexo, tá? Que está em cima do F, esse ângulo aqui, ó, é o que eu quero saber. Sendo assim, esse ângulo é de 45 graus. Vocês já podem, ó, colocar lá a resolução direto no nosso caderninho. Exercício de número 6. Tá? Opa, dei um ghosting aqui nas questões. Apaguei tudo. Deixa eu voltar para cá. Belezinha. Galera, fui, ó. Escrevemos aqui. Certo? Pessoal, alguma dúvida nessa questão e na anterior? Eu posso continuar ou vocês querem que eu repita? Por mim, pode. Tá. Se precisarem, me avisa, fala no chat, tá? Pra quem chegou agora, gente, ou antes, deixa um alô aqui, tá? Depois no chat. Pra eu conseguir ver que vocês vieram, tá? Galera, fizemos isso aqui. Vamos partir para a próxima aula, tá? Eu mudei um pouco o slide porque eu estava me incomodando com a formatação das letras e eu não tinha elas, então eu acabei mudando um pouquinho, tá? Mas mudei para algo parecido ali, vamos falar de triângulos e sevianas, certo? Galera, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: essa velocidade de fazer exercício está boa ou vocês acham que eu devo ir um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar ou tá tranquilo de entender o que eu estou passando? Por enquanto tá tranquilo sim, professor. Tá. Quem tiver alguma observação, alguma coisa, me manda um chat no pessoal mesmo, tá? Fala, cara, tá muito rápido. Que aí eu adapto também, ou tá muito devagar, mete a lenha. Acho que não, talvez, se ninguém falar isso, eu possa fazer também isso, sem problema nenhum, tá? Pra gente agilizar, pra que vocês não fiquem nem entediados e nem saiam não entendendo. Galera, aí eu tô sempre deixando uma frase motivacional durante as aulas, né? Pra gente pensar durante a semana. Não é um momento coach, mas é porque eu gosto mesmo. Então, cara, tem uma frasezinha que eu acho irada da Procura da Felicidade, pra quem já viu aí esse filme, é muito bacana, pra dar aquela empolgação do Will Smith, que eu sou fã de coração, né? Então ele fala o seguinte, cara: nunca deixe que ninguém te diga que você não pode fazer algo, nem você mesmo. Essa parte aqui eu mudei, tá? Na verdade, ele fala com o filho dele, então isso aqui é uma parafrase minha. Então nem você mesmo deve dizer que você não pode fazer, inclusive pra matemática, tá? Então se você tem um sonho, proteja o sonho. As pessoas não podem fazer nada por si. As pessoas que não podem fazer nada por si mesmo dirão que você não consegue. Mas, se você quer alguma coisa, lute, né, por ela e ponto final. Então, tem que ligar o F, né, para não falar palavrão ao vivo, e fazer o que você acha que tem que fazer, independentemente de quem diga e quem não diga, tá? Pra quem gosta desse filme, é bom pra chorar a beça, se tiver com as glândulas lacrimais entupidas, né? Porque eu chorei a beça. Então, gente, vamos lá. Posto aqui o desafio para a gente tentar entender, né, essas coisas, vamos discutir um pouquinho sobre triângulos, tá? Galera, de onde vem o triângulo? Que
é que eles fazem, o que é que eles comem, tá? Momento Globo Repórter, né? Então, o triângulo, ele surgiu, na verdade, né? A partir do momento que quis medir algumas coisas, né? Medir distância de coisas. Então, a gente percebeu que uma estrutura bastante estável, pensando dessa maneira, é o triângulo retângulo, certo? A gente conseguia medir áreas, medir alturas, depois a gente vai estudar um pouco de Thales. A gente conseguia estimar distâncias, certo? Até hoje a gente faz isso. Inclusive, se você chegar ali e tiver uma marcação, né, de um terreno, tá? Com uma... tiver essa marcação no terreno retangular, você pode tentar entender se esse terreno realmente é retangular, é um retângulo perfeito ou não, tá? Se era para dividir um retângulo perfeito, o que é que você vai fazer? Você vai passar uma reta ligando as duas pontas aqui, formando a diagonal e um triângulo. Eu passo outra reta e formo outra diagonal, ligando as duas pontas. Se essas diagonais forem iguais, ou muito, mas muito próximas, você pode ter aqui, ó, vai ganhar um selo de Chuck Norris de aprovação e vai dizer que, cara, passa. Ele é um retângulo perfeito, tá? Se for diferente, você não vai ter um retângulo perfeito. Então, se por algum motivo o terreno era para ser um valor onde essa lateral era igual a essa, você vai ter que refazer, tal, vai ter que mudar alguma coisa ali e ver o que aconteceu. Mas essa ideia é utilizada há bastante tempo, tá? Então eu vou voltar aqui quando eu começar a trabalhar com Thales e outras figuras, né? Que vale mais a gente conversar um pouquinho até sobre os povos africanos ali no Egito, indo um pouquinho ali para Mesopotâmia, uma galera ali engenhosa que sabia fazer matemática como ninguém. Hoje em dia, pessoal, a gente também usa triangulação, tá? Para medir pontos. Para quem quiser ir para a parte aí da geografia, ou para a parte de... até da engenharia mesmo, engenharia ambiental e tudo mais, vocês vão trabalhar com mapas de curvas de nível, tá? Então, esses mapas de curva de nível, o cara te entrega vários pontinhos desses pretos, ó. Te entrega um pontinho preto, pontinho preto, e um pontinho preto, e um pontinho preto. O que é que você faz? Você vai lá, reza para a mãe do programa, né, que vai triangular para você, e ele vai triangular isso aí. Triangular nada mais é que criar várias ligações, ó, em formato de triângulo, e ele vai fazer uma operação matemática que a gente chama de interpolação, mas não convém conversar aqui sobre isso. Mas ele vai, ó, começar a pensar que, poxa, e no final eu vou sair com curvas de nível. Eu vou ter aqui, ó, pontos onde eu tenho curvas parecidas. As curvas de nível, elas são... você consegue ver ali quando vocês estão estudando mapas e tudo mais, mas a princípio são curvas com a mesma cota. Mas não precisa entender isso agora. Mas eu tenho usos modernos para triângulo, que eu posso usar com o pedreiro, né? Ou se vocês forem medir um terreno de vocês, ou com o uso moderno, que é usar um programa e dizer, poxa, quão alto eu estou, ou quão distante eu estou do outro ponto. Vocês podem brincar com isso aqui e tentar, por exemplo, fazer ali, descobrir as alturas, né, de diversos pontos diferentes em um terreno, né? Isso é importante para quando você chover, por exemplo, você saber se sua casa vai ficar com água ou não, tá? Ou por onde passa um rio, por exemplo, que deve passar por aqui, ó. Nesse caso. E por aqui embaixo também. É onde tem mais concentração nesses pontos. Então, galera, parando de baboseira, vamos discutir um pouquinho sobre o que seria um elemento geométrico, tá? Triângulo, tá? Então, triângulo, ele nada mais é que um polígono. A gente vai falar depois de um polígono, tá? Mas vamos definir de maneira geral o que é um polígono. Um polígono ele é formado por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Em suas extremidades. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, tá? Daqui a pouco não, vou mostrar agora. Então, por exemplo, isso são exemplos de não polígonos. Eu tenho uma reta cruzando aqui, ó. Não polígono. Eu tenho uma reta que não se fecha. Um segmento que não se fecha. Não polígono. Eu tenho um segmento que não forma uma quina. Isso aqui é um sorvete.
mas não é um polígono. Aqui eu tenho exemplos de polígono. Eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, um pentágono. E aqui também, ó, eu tenho 2, 3, 4, 5, outro pentágono. Só que esse pentágono aqui, ele é um pentágono, ele vai ser um regular. E esse aqui é um pentágono que ele não vai ser um pentágono que a gente vai chamar de convexo. Mas vamos estudar isso um pouco mais pra frente, tá? Mas quando você vê segmentos que não se cruzam, são polígonos. Se por algum motivo eles se cruzarem, eles não formarem vértices, tá? Que são essas pontinhas, e não se fecharem, eu falo que eles não são polígonos, nem aqui, nem em Marte, né? Em nenhum lugar do universo. Um triângulo, ele é, claro, um polígono, tá? Ele é um polígono porque eu vou ter vértices, ó. Eu não vou ter curvas se fechando, então ele é um polígono. E quais serão as propriedades desses polígonos, tá? Primeiro, os ângulos internos de um triângulo, anotem aí, eles vão somados, eles vão dar 180 graus. Ou seja, galera, alfa mais beta mais teta, tá? Aqui a gente vai ler tudo em letras gregas, tá? Então, ó, alfa, beta e teta, certo? Não precisa decorar, pode ser A, B e O estiloso, tá? Decora da maneira que vocês acharem. Vai ser igual a 180. Qualquer um dos lados, da soma desses lados, é maior que os outros dois. Essas aqui são regras que não são tão importantes, mas é bom colocar para vocês, caso vocês queiram montar um formulário, que é o que eu recomendo, tá? No final da aula eu vou dar uma dica, pode ser também, de fazer sempre uma... A galera gosta de fazer um mapa mental, né? Eu gosto muito de pensar que para cada aula vocês montem, ou vocês podem montar, uma ideia do que foi aquela aula. Então você anota os principais pontos e desenha, galera. É muito importante desenhar, tá? Na minha disciplina, principalmente geometria. Então desenha para que você enxergue a problemática, tá? Não escreve só fórmula. Desenha e escreve para que seu cérebro fique pensando, é isso aí que ele quer dizer. Mais ou menos isso. Então, escreve, desenha para vocês entenderem direitinho. Então, cara, qualquer lado, quando eu somar aqui, ó, A mais B, ele vai ser maior que C. B mais C, ele vai ser maior que A. E A mais C, ele vai ser maior que B. Eric, todo triângulo é assim? Todo triângulo. Se você somar esses dois lados, ele vai ser maior que o próximo. Se você somar esses dois lados, ele vai ser maior que o próximo. E se eu somar os dois lados e for menor, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Você fez um triângulo que não se fechou. Então ele não é um polígono. Isso aqui vai funcionar, galera, quando vocês estiverem fazendo um triângulo sem desenhar. Um triângulo ninja da questão. É o cara que deu um triângulo e pergunta, cara, isso aqui é um triângulo? Aí você vai verificar, ó. Se sim, ele fecha. Se a soma dos internos for 180, ele fechar dessa forma, e também, ó, A menos B for menor que C, B menos C for menor que A, e A menos C for menor que B, outra necessidade, ele também vai ser um triângulo. Então eu vou subtrair um do outro, tá? E outro do um, e ele vai ter que ser um triângulo. Nesse caso, pessoal, eu determinei, tá? Que A maior que B maior que C. Só para esse caso aqui, porque eu não posso ter valores negativos, tá? Mas só para que vocês façam, entendam que quando você subtrair um lado do outro, ele também vai ter que ser menor. Então, galera, essas aqui são condições únicas para que você tenha um triângulo, tá? Mas o mais importante é decorar essa primeira condição aqui. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Marque isso aí que vai ser importante para nossas questões. Um triângulo, ele vai ser formado basicamente por lado e por vértices, tá? Ou seja, ele terá três vértices, o vértice Azão, o vértice Bzão
e o vértice Czão, ele vai ter três lados, o lado Azinho, o vértice, perdão, o lado Czinho e o lado Bzinho, certo? Vão ter três lados e três vértices. Então, o triângulo ali, a gente já sabe aí, pelo próprio nome já tá escondendo, dando spoiler do caramba do que ele vai ter três, né? Três ângulos, três vértices, três lados e três somente. Esses três aí. Eu posso classificar, galera, também os triângulos. Por que eu tenho que classificar? Porque eu tenho que diferenciar um do outro. E isso vai me ajudar a tomar algumas decisões. Um triângulo equilátero, ele possui todos os lados congruentes. Ou seja, eu vou ter um lado... Se eu botar aqui, dizer que esse lado aqui é o lado Czinho, ou melhor, não pode ser Czinho por causa desse tamanho. Eu vou ter aqui o lado Azinho, desculpa a letra, tá? E um lado Bzinho. Eu vou dizer que A igual a B é igual a C. Eu também posso falar dos segmentos, ó. Segmento AB. Opa. Deixa eu dar limpar aqui tudo. O segmento AB é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento CA. Desculpa aqui a linha torta, né? Mas eu não tenho muita coordenação com o meu mouse. Eu posso ter também um triângulo que eu chamo de isósceles. Triângulo equilátero. Todos os lados congruentes, todos os lados iguais. Aqui eu vou usar congruente como se fosse igual, tá? E por enquanto, eu vou sempre botar em parênteses para a gente sempre lembrar disso. Temos dois ângulos aqui também que vão ser congruentes, ou seja, iguais. Então, ó, eu posso dizer, me desculpe, que esse lado aqui, ó, ele vai ser igual a esse lado aqui. Logo, essa base, ela vai ser diferente. Então, AB é igual a AC, que é diferente de CA. E essa é a condição para um triângulo isósceles. Eu posso ter um triângulo diferentão, que eu vou chamar de escaleno. Então, o diferentão, ele vai ser o quê? Todo mundo diferente. Então, ele vai ter três lados distintos. Esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse. Então, AB é igual a... é diferente, perdão, de BC, que é diferente de CA. Só lembrando, eu vou ter triângulos equiláteros, todos os lados iguais. Eu vou diminuindo, ó. Triângulo isósceles, dois lados iguais. Triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Belezinha? Vou para a próxima definição. Triângulo acutângulo. Cara, o que é um triângulo acutângulo? É um triângulo... Eu vou começar a definir agora por ângulo. Aqui eu defini, eu classifiquei, me desculpe, os meus triângulos quanto aos lados. Show. Agora eu preciso também classificar o meu triângulo quanto aos ângulos. Eric, por que essa definição? Esse cara aqui, ó, tem uma fórmula própria para a área, como a gente já vai ver. Esse cara aqui, galera, é muito legal porque se eu traçar uma altura aqui dele, ó, que eu já vou explicar o que é a altura, eu divido em dois triângulos iguais. Isso às vezes é importante. O triângulo escaleno é o triângulo adolescente, né? É mais chato de trabalhar, todos os lados iguais, diferentes, tá? Mas eu posso ter aqui, ó, um triângulo retângulo, que a gente já vai ver como ele é importante. Mas a princípio, ele não tem obrigação quanto aos ângulos, tá? Ah, outra coisa. Os ângulos internos de um triângulo equilátero, faltou dizer ali, vou até botar aqui para mostrar depois a aula para vocês, tá? Deixa eu vir para cá. Vou fazer um acréscimo aqui, ó. Todos os ângulos internos a um triângulo equilátero, todos os ângulos internos em um triângulo equilátero,
serão iguais a 60 graus. Oxe, Eric, todo mundo igual a 60? Sim. Tá? Todo mundo igual a 60 graus. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que quando eu somar 60 com 60, 120, com os outros 60, 180. Mantive ali a fórmula, tá? Então todo mundo vai ser igual. Um triângulo isósceles, eu posso dizer que os ângulos da base tá? Eu vou chamar de base onde eu tiver o lado diferente. Onde tivermos o lado diferente, serão iguais. Então, ó, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Se esse ângulo aqui interno é x, esse aqui também vai ser x. Beleza? Outra propriedade, eu tenho aqui o triângulo escaleno, diferentão, adolescente. Não tem nada para falar sobre ele agora. Eu tenho outro ângulo que é importante aqui, um triângulo importante, que é o arco-tângulo. O arco-tângulo é um triângulo onde todos os ângulos são menores que 90 graus, tá? Então, sempre que eu tiver... Agora eu vou diferenciar quantos ângulos, né? Sempre que eu tiver ângulos internos menores que 40 graus, que 90 graus me perdoe, eu vou chamar de arco-tângulo. Logo, todos os ângulos internos eles são ângulos agudos, que a gente viu lá na aula passada. Eu posso ter também um triângulo que ele vai ter o quê? Um ângulo reto. Esse ângulo reto, eu vou chamar esse ângulo de reto de 90 graus, né? Que seria... Deixa eu achar onde é que está o meu cursor aqui. Eu teria aqui esse ângulo de 90 graus. E o que legal desse negócio é o seguinte. Eu tenho aqui um lado, outro lado e outro lado. Mas só que esse lado especial aqui, eu vou chamar de hipotenusa. Por quê? Porque ele vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então, Eric, sempre a hipotenusa vai estar oposta ao ângulo de 90 graus? Sim, mas eu nunca ouvi falar da hipotenusa. Segura aí que a gente vai falar dela numa próxima aula, tá? Na nossa próxima aula teórica. Hoje, a gente vai focar apenas no ângulo aqui de 90 graus, certo? E esse ângulo de 90 graus, eu vou ter ali, ó, um lado oposto, que é a hipotenusa. Eu posso ter o triângulo obtusângulo. O que seria esse triângulo obtusângulo? Um dos ângulos vai ser maior que 90. Então eu tenho um ângulo aqui abertão, ó. E esse ângulo vai ser maior que 90. Essas definições aqui de triângulo, elas vão ser importantíssimas para a gente discutir o que a gente vai falar sobre Ceviana, tá? E Ceviano o que seria, né? É um dos temas da aula da gente. Antes de discutir sobre Cevianas, vamos discutir que são pontos notáveis, tá? Os pontos notáveis de um triângulo, certo? Eles são pontos que eles são importantes para caracterizar aquele triângulo. Então, esses pontos importantes, né? Eles vão servir para que você consiga distinguir um triângulo do outro. É como se você estivesse olhando, né, uma tatuagem de um triângulo. Então, cada triângulo tem a sua e cada triângulo vai ter a sua caracterização. Ah, eu posso ter um triângulo recalcado que vai ter uma característica igual a do outro? Pode. A gente vai chamar, inclusive, de triângulos congruentes. Que não vai ser o caso explicar agora. Mas eu posso ter um triângulo igual ao outro sem problema nenhum. E quando for, a gente vai chamar com o nosso nome bonito para iguais, que será congruente. Maravilha, galera. Então, vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre as cevianas. As cevianas, elas são segmentos de reta, tá? Que vão ligar os pontos notáveis uns aos outros. E basicamente os pontos notáveis vão ser o quê? Vão ser vértices, pontos médios, tá? E eu vou ter ali, ó, 3 cevianas principais. Vou adicionar mais uma aqui que eu acabei acrescentando mais uma na apresentação e não coloquei aqui. Bissetriz, altura e
mediatriz. Certo? Eu tenho outro ponto ali importante que eu acabei esquecendo de citar ele aqui. Vamos apresentar cada uma delas para vocês entenderem aqui o que significa. Então eu tenho aqui, ó, a mediana, que ela vai fazer o quê, gente? Ela vai sair de um vértice e vai ligar o ponto médio de outro triângulo, do outro lado do triângulo. Ou seja, ela vai sair do vértice aqui e vai ligar o ponto médio desse outro lado. Cada serviana, ela vai dividir o triângulo em duas partes iguais. Então, esse triângulo aqui, ó, que vai ter esse lado aqui e esse lado igual, ele vai ser igual a esse. Esses dois triângulos são iguais. Essa propriedade aqui é importantíssima para resolver algumas questões de prova, gente. Galera, eu tô vendo que o pessoal adora botar essas questões aqui quando bota serviana. Esses lados aqui, ó, são iguaizinhos. Eu posso ter outra serviana também, ó. Para cada vértice, eu tenho uma mediana. No outro vértice, eu tenho outra mediana. Ou seja, gente, eu tenho 3 medianas, tá? Quando elas se encontram aqui, o que elas formam? Elas vão formar o baricentro, que vamos chamar de G, né? Ele é exatamente o encontro dessas 3 medianas. Então, a gente vai chamar de baricentro. Anota aí, tá? Para vocês. A aula que vem a gente vai fazer só questão sobre isso, tá? Hoje a gente vai explicar o assunto. O baricentro, ele está sempre ele é sempre interno ao triângulo. Observe que ele vai ser sempre interno a esse triângulo e ele vai ser o que chamamos de centro de gravidade. O centro de gravidade, gente, é onde se aplica a força da gravidade. Momento curiosidade. Então, se você quiser saber onde se aplica a força de gravidade em você, você procura o seu centro de gravidade, que é onde você tem maior massa concentrada, por incrível que pareça. Eu, como estou na quarentena, a minha maior massa concentrada é na barriga, né? Aí tudo indica que eu estiver malhando aí até o final da pandemia, a maior massa vai ficar na cabeça, porque minha cabeça é enorme. Beleza. Não saiu ganhando em nada, na verdade, com isso. Eu tenho aqui outra propriedade do baricentro, é que as distâncias de um ponto a outro, né? As distâncias vamos lá, o centro de gravidade está sempre a 2/3 do vértice. Como assim, Érica, 2/3 do vértice? Melhor explicar com imagem. Essa distância aqui de C a G é igual a 2/3 desse valor total. Esse valor aqui, ó, CG é 1/3 de CN. Esse valor aqui, AG, é 2/3 de AM. Esse valor aqui, BG, é 2/3 de BP. Aí eu posso dizer que esse cara aqui é 1/3 desse trecho aqui maior, dessa mediana. Esse aqui de baixo, CN, é 1/3, GN, perdão, dessa mediana aqui maior, e por aí vai. São valores de novo para vocês anotarem, computando aí essas informações, para a gente utilizar elas todas na aula de exercício. Bissetriz, já é o que a gente já sabe um pouquinho. A bissetriz, ela vai ser o quê? Uma serviana que vai dividir esse meu ângulo aqui, ó, ao meio. Então, ó, eu divido esse ângulo aqui ao meio, tenho esse valorzinho aqui. Divido esse ângulo aqui de novo ao meio e tenho esse ângulo aqui. Se eu fizer duas retas, eu já vou encontrar o que eu vou chamar de incentro, tá? Que encontra as bissetrizes. Mas, para ficar bonitão, eu posso traçar outra bissetriz e vou ter o que eu chamo de incentro, que é a união das 3 bissetrizes, ou pelo menos duas, tá? Se as duas se encontram, você já traça a sua bissetriz. Não se fiquem com medo, porque na prova caiu por terra essa ideia de desenhar. O que eu quero é que vocês interpretem isso, tá? Então, encontro das bissetrizes em centro. O incentro, ele também vai estar sempre interno ao triângulo, ou seja, eu não tenho como formar um incentro aqui, ou então minha bolinha vermelha, reluzente, tá? Não vai dar. A distância dos vértices ao incentro sempre será a mesma,
Então a distância dos vértices ao incentro sempre será a mesma, tá? Essa distância aqui do vértice ao incentro. Então, ó, eu vou formar o seguinte. Eu vou ter o que eu chamo de triângulo, de uma circunferência, que ela é interna ao triângulo, tá? E aqui, ó, eu vou ter o que eu chamo de raio, né? Esses dois aqui, ó, esses três aqui são raio. Então, esses três aqui, ó, formam o raio de uma circunferência. A distância desse ponto aqui até o lado é um raio. A distância desse cara aqui até esse é um raio. E a distância desse cara aqui até esse é um raio, tá? Então, ó, eu vou formar o que eu chamo de triângulo de uma circunferência inscrita, tá? Se ela está inscrita, é porque ela está interna ao triângulo. Então, ela está aqui, ó, interna esse triângulo aqui. Altura, pessoal. A altura, a gente cai muito numa inverdade, né? Não é inverdade, mas que a gente está acostumado com física, né? A altura, a gente pensa que é sempre algo de cima para baixo, né? Que está medindo o topo de alguma coisa até o chão. Na geometria, não. A altura, ela vai ser o quê? Ela vai ser a distância perpendicular, marca esse nome, tá? Perpendicular, que faz 90 graus, com o próximo lado ou o seu prolongamento. Observe que para entender melhor essa altura, eu criei aqui um triângulo, eu usei um triângulo escaleno, desculpa, um triângulo obtusângulo, que é escaleno também, mas é um obtusângulo. E esse triângulo obtusângulo, ele vai conseguir fazer uma coisa diferente aqui na nossa altura. Essa altura aqui, deixa eu botar um zoom aqui, tá? Observe que aqui eu tenho a altura, ó, que seria de A até esse lado aqui oposto. Então, a altura em relação ao vértice A é o lado perpendicular. Isso aqui é a parte mais complicada que eu acho de se entender desse assunto, gente. É entender que isso aqui é uma altura. Se eu quero a minha outra altura, eu faço o seguinte. Eu vou esticar esse outro lado, prolongar esse lado e traçar outro eixo aqui, ó, perpendicular. Desculpe, outro eixo perpendicular aqui. Certo? Tracei essa altura do ponto C em relação ao lado BA. Ao prolongamento do lado BA. Agora eu vou fazer a altura em relação a B. Então, ó, eu prolongo esse lado C e faço um lado aqui perpendicular também. Mas, Eric, essas retas não se encontram. Oxe, e como é que eu descubro aqui o meu ortocentro, que é a união das alturas? Eu vou esticar um lado, vou esticar outro e vou esticar outro. Então, ó, eu tenho aqui fora formado o que eu chamo de ortocentro. Então, o ortocentro, ele é o encontro das três alturas ou prolongamento dessas alturas. Desculpa a prolixidade, é só para marcar que é prolongamento da altura ou três alturas. Aí, cara, esse ortocentro ele vai ser interno ao triângulo quando ele for acutângulo. Aqui já está a importância, ó, dos triângulos retângulos, dos ângulos internos do retângulo. Desculpa, do triângulo. Esse ortocentro ele vai estar em um dos vértices, né? Quando ele for retângulo, ele vai estar exatamente no triângulo, no vértice do triângulo retângulo. Onde ele for retângulo, me perdoe. E se esse triângulo ele for obtusângulo, ele vai ser externo. A gente tem três exemplos aqui, ó. Quando eu tenho um acutângulo, ele fica interno. Quando eu tenho um triângulo retângulo, ele fica exatamente no vértice onde ele é retângulo. E quando ele é de frentão, ó, ele for um obtusângulo, ele vai somar lá fora. De novo, deixa para decorar isso aqui quando vocês forem fazer um formulário. Eu quero todo mundo com o formulário pronto. Se tiver dificuldade,
me manda uma mensagem que eu ajudo vocês a montar. Mediatriz, que é a nossa última, que a gente vai ver hoje. A gente vai chamar de mediatriz o segmento de reta que ele parte perpendicular na metade, ó, do ponto médio de um dos lados. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Ele sai do ponto médio aqui e vai direto, perpendicular. Ele sai aqui do ponto médio e vai direto, perpendicular. O encontro desses caras aqui é o que eu chamo de circuncentro. Circuncentro, que vai ser formado aqui do lado de fora, ó, do triângulo. Ele é o triângulo inscrito em uma circunferência. Esse triângulo é inscrito em uma circunferência cujo centro está no circuncentro, tá? Me perdoe aqui a prolixidade, eu não consegui formar uma frase, escrevi ela umas 10 vezes e não consegui. Eu consegui tirar, na verdade, várias vezes circunferência dessa frase. O circuncentro de um triângulo retângulo, ele é o ponto médio da hipotenusa, já vou mostrar uma figura. O circuncentro do triângulo obtusângulo fica no exterior. E um circuncentro de um triângulo acutângulo fica assim, interior. Aqui eu tenho, ó, que parece aqui uma conjuração de alguma coisa, né? Para quem já viu alguns filmes aí de Harry Potter. Aqui eu tenho, não sei nem se é Harry Potter, estou falando besteira. Aqui eu tenho aqui um triângulo, tá? E esse triângulo, eu vou ter o que eu chamo de ponto médio aqui marcado, quando tiver encontro, ó, das mediatrizes. Então, em um triângulo retângulo, ele vai se encontrar no ponto médio da hipotenusa. Então, galera, o triângulo é um triângulo retângulo na questão. Ele te pergunta onde é a mediatriz, você não precisa fazer desenho. Você pode ir direto, ó, e marcar a mediatriz aqui no ponto. Ah, Eric, eu tenho um triângulo que ele é obtusângulo. Ele vai ser formado aqui fora, o centro. E ele é o centro da circunferência. Certo? E essa circunferência, ela vai passar por todos os vértices, ó. E por isso que ela é inscrita, tá? O triângulo ele é inscrito na circunferência. Aqui eu tenho um triângulo acutângulo. Então aqui eu tenho o centro dele e os vértices, ó, também limitam a circunferência. Certo? Muita definição como a aula passada também. Mas vocês vão ver que as questões, quando a gente for fazendo, elas vão se encaixando, tá? Com o que a gente vai discutindo. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura. A altura vai ser o quê? Vai sair do vértice e vem perpendicular até o lado oposto. O lado oposto ao vértice de onde sai a altura, eu chamo de base. Eric, e se eu traçasse a altura daqui, cara? Por quê? Porque eu tô cagota. Eu vou traçar a triângulo daqui, ó. Aqui eu tenho um lado perpendicular. Então a altura vai ser esse Hzão aqui. E a base será essa base aqui. Certo? Me desculpe. Então quem vai definir o que é a base, gente, é a altura. Certo? Não simplesmente se ele vai estar em pé ou deitado. Né? Até porque você pode estar fazendo isso deitado na cama de cabeça para baixo. Né? Então vai ficar bastante confusa a questão. Não recomendo. Mas o que vai determinar a altura, gente, não é a posição do triângulo, e sim da onde você sai para medir essa altura. Certo? Mas geralmente a equação, ó, vai ser dada por essa. Base vezes altura sobre 2. Como em uma das nossas questões, a gente também vai calcular a área. Ah, não coloquei aqui, ó. A área de um triângulo equilátero. Vou deixar para a próxima. Aí, gente, eu criei alguns exercícios. Peguei alguns exercícios, tá? Pra gente fazer. Aula que vem a gente vai fazer esses exercícios 7, 8, 9 e 10, tá? São 4 exercícios que a gente vai fazer aula que vem. E eu vou ver também se eu elaboro uma lista de exercícios só com triângulo e só com ângulo, tá? Eu vou conversar com o pessoal, ver se eles concordam.
E se eles concordarem, eu monto uma lista, se for legal pra gente, dentro do nosso planejamento, que a ideia é vocês irem trabalhando. Sem estresse, tá, gente? A ideia não é que vocês se estressem fazendo essas contas. É que vocês aprendam comigo, tá? Teve dúvida? Me manda a pergunta que eu tendo tempo, eu gravo um vídeo e mando no YouTube pra você. Certo? Qualquer dúvida, tá? Na matemática, claro. Não pergunte biologia, pelo amor de Deus. Mas matemática pode perguntar. Então, ó, como eu tô fazendo nas aulas, eu vou deixando algumas dicas para vocês fazerem a semana toda, que eu acho que pode ser que ajude, tá? Para quem gosta de música, dica semanal da semana, dica semanal da semana é ótima. Dica da semana, esse carinha aqui, ó, para quem gosta de sofrência, tá, gente? Não é sertanejo, mas é sofrência pra caramba, final de relacionamento, pra quem não vai dar gatilho, tá? Mas é muito bom, é muito legal, esse cara é show de bola. Giovanni Cidreira, não sei se vocês conhecem. E série, pra quem gosta de série pra relaxar e ver uma cultura um pouco diferente, tem uma série no Netflix, nada ortodoxa, tá? Se vocês não conseguirem baixar a série, me avisem também que eu posso dar, há rumores que eu posso dar um jeito. Então, só me mandar se vocês quiserem realmente ver. Então, é uma série pra quem é fofoqueiro como eu, ó, e gosta de saber da vida dos outros. Então, pra quem gosta de saber da vida dos outros, é bem legal pra caramba, porque conta a história de uma menina que ela nasce em uma comunidade ultra-ortodoxa, né? Judia, né? Então mostra ali uma relação que não vale nem a pena contar o resto da história, porque isso é spoiler, e não vale a pena realmente, porque a história é bem legal, bem divertida não, bem intensa assim, e ao mesmo tempo interessante, né? Para vocês aí discutirem um pouco. Então, dica aí para vocês relaxarem e se estressarem, né? Para fazer as questões e relaxarem escutando música ou vendo uma sériezinha bacana. E essa série tem 8 episódios, eu acho, então não vou indicar séries longas também. Então, pessoal, eu acho que seria isso que eu teria para hoje, tá? Para mostrar para vocês. Aqui tem as minhas redes sociais. Vocês podem mandar dica de série também. Ah, Érica, com uma série legal para você. Eu gosto de série, tá, gente? Então, me indiquem séries, me indiquem filmes, me indiquem música, que eu sou ouvinte de música pra caramba. Meu WhatsApp, se vocês quiserem anotar. Twitter e Instagram, se vocês quiserem me adicionar também. Pode me falar em qualquer uma dessas vias, tá? Twitter eu acesso mais, Instagram de vez em quando, tá? Sou bem ruim. E o WhatsApp é o segundo melhor, acho que é o melhor de todos, né? Podem falar comigo pelo WhatsApp. Certo? Vocês me acham também lá no grupo também dos professores, claro. Galerinha, alguma dúvida ou alguma pergunta do que foi apresentado hoje? Não, por mim tá tranquilo. A aula foi ótima, professor. Tá, eu corri um pouquinho, gente, no final, porque eu queria apresentar todo o assunto, mas não se assustem não, tá? É um assunto que ele tem bastante coisa, como o anterior, mas vocês vão ali aprendendo essas bastante coisas, vão discutindo comigo com o decorrer da disciplina. Certo? Então é isso, galera. Estão liberados aí para a próxima aula, tá? Acho que eu acabei bem. Acho que seria 8h20, correto? Acabei um pouco mais cedo. Mas aí para vocês aí tomarem uma água também e darem uma relaxadinha. Tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Obrigada, Valeu, Fernanda. professora. A aula foi incrível. Valeu, ainda bem que Tchau. vocês gostaram, gente. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Pode perguntar para Fernanda que eu respondo. Grande abraço, gente. Cara, eu fiz a mesma coisa.